Um trabalhador que perdeu a sua capacidade para exercer a sua função terá que receber uma pensão de 100% do salário que recebia na empresa. O meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia. Isto foi o que decidiu o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, ao condenar uma empresa ao pagamento de uma pensão mensal no valor de 100% da sua última remuneração recebida enquanto ele exercia as suas funções na empresa. Na decisão, o tribunal seguiu entendimentos anteriores de que o valor da indenização ela deve ser apurado com base na incapacidade para o exercício do trabalho ou da profissão anteriormente exercida pelo empregado e não para o exercício de outras funções ou profissões. Explico melhor para vocês. Afinal de contas, o nome do canal chama-se Explicando a Notícia. Veja, isto fora uma decisão do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. O que os ministros, os julgadores estão dizendo aqui? Eles estão dizendo o seguinte: quando a pessoa fica incapacitada, ou seja, não pode mais desenvolver as atividades, as funções que exercia anteriormente, o valor da pensão mensal, o valor da indenização deve ser igual à sua última remuneração que ele recebia enquanto, ou pelo menos enquanto ainda poderia exercer as funções anteriormente, antes de ser acometido pela doença. Vejam, olham as palavras do ministro ou dos ministros. A indenização deve ser apurada com base na incapacidade, impossibilidade de exercer as funções anteriores. Quais funções? O exercício de ofício ou da profissão que ele anteriormente exercia. Ele quem? O empregado. E a partir dessa doença, ele não pode mais exercer as mesmas funções ou a mesma profissão. Pode ser que o cidadão, o trabalhador, consiga até trabalhar, mas em outras funções, em outra profissão. E não é o caso de livrar a empresa de ser obrigada a pagar a indenização. Foi isso que ficou decidido. Para mim, pouco interessa se ele trabalhará em outra função, se ele terá que arrumar uma nova profissão. O fato é que, enquanto ele exercia a profissão aqui, exercia a atividade, as funções aqui na sua empresa, ele restou incapacitado para essa função que ele exercia. E por isso mesmo, você deve indenizá-lo com uma pensão mensal de 100%, ou seja, valor integral que ele receberia como se estivesse trabalhando, como se permanecesse na ativa. No nosso exemplo aqui, era um mecânico que havia trabalhado para uma empresa e ingressou com a reclamação trabalhista, juntou documentação a fim de provar as suas alegações. Dentre estas documentações, juntou também um laudo médico que comprovou que a sua postura, tinha grande risco para lesões de coluna lombar, devido às suas repetições, a ações repetidas diversas vezes, correria o risco de acabar sofrendo lesões futuras, e foi o que aconteceu. O que ficou provado por meio de laudos médicos, ou laudo pericial, como queiram. E
segundo este mesmo laudo, o trabalhador passou a apresentar uma doença crônica. E como diz trecho do laudo pericial apresentado no processo, isto evoluiu para dores nas costas, irradiadas para um dos membros inferiores e, em geral, associada à compressão do nervo ciático por alterações na coluna vertebral. Vejam a importância aqui de você que me assiste e você que trabalha no ramo, é profissional técnico. Se não tiver ninguém, você, cidadão, pode levar essas informações para o advogado, para o profissional que está te assessorando, da importância de recorrer, fazer o processo subir para a instância superior. Vejamos, aqui nesse caso, no juiz de primeiro grau, ou seja, aonde ingressou-se com a ação, o juiz entendeu que ele fazia jus apenas ao pagamento de indenização por dano material na forma de pensão mensal no valor de R$ 222. Isso corresponderia a 20% do valor do salário do empregado, reduzido pela metade em razão da concausalidade, fixando esse pagamento até que ele completasse 65 anos de idade. Isto foi a primeira condenação. O trabalhador disse: excelência, isso é um absurdo. Não, eu não vou aceitar isso, eu estou ferrado, a minha lombar já era. Eu estou impossibilitado, eu estou inválido. Como que a senhora vai fazer a empresa me pagar apenas 20% do salário, reduzido pela metade, né? Não, está errado, eu quero mais, eu não aguento mais exercer as minhas funções anteriores. E então ele recorreu da vara do juiz do trabalho para o Tribunal Regional do Trabalho. No nosso exemplo, lá para o 15º Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que fica sediado na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Mesmo chegando no tribunal, um órgão jamais que presume-se que tenha uma experiência jurídica mais apurada, mesmo assim mantiveram a sentença de primeiro grau por entender que o trabalhador não estava absolutamente incapacitado para o trabalho, mas apenas sofreu uma redução parcial de sua capacidade e que a lesão não teve origem exclusiva no trabalho desempenhado. Ou seja, vou traduzir para vocês. Lá os desembargadores disseram o seguinte, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Disse: olha, ele tem de fato uma doença, uma redução aqui, mas ela é parcial, ela não é total. Então dá para ele arrumar outro emprego e continuar trabalhando, tendo em vista que a sua redução aqui é parcial, a sua incapacidade não é total. E outra coisa, a lesão que ele tem não fora gerada exclusivamente no trabalho que ele desempenhava. Quando ele entrou lá no emprego, ele já tinha uma doençazinha. Foi isso que o desembargador fizeram. Mesmo assim, o trabalhador, juntamente com o senhor advogado, disse: não, excelências, está errado. Não é assim, não interessa se eu já tinha predisposição a ficar doente, o fato é que eu fiquei incapacitado exercendo as minhas funções na empresa atual. E foi lá nessas atividades, nessas funções, que me restou incapacitado. Eu não posso mais trabalhar na mesma função. Eu até posso, mas aí vou ter que me requalificar, arrumar um novo emprego todo lascado, velho e doente, só porque vossas excelências estão dizendo que eu não estou totalmente incapacitado. Mas o que interessa é que eu me incapacitei para a atividade que eu exercia naquele momento. Eu posso até exercer de fato, mas é outra função. Eu sou mecânico. Eu vou ser o que agora? Vendedor?
só porque vossas excelências não quer reconhecer a minha incapacidade laborativa nas funções em que eu exercia naquele momento, eu vou recorrer. E recorreu, partiu de Campinas para Brasília, que quando sobe do tribunal, vai direto por meio de um instituto jurídico, para vocês que não são da área, que chama-se recurso de revista no direito trabalhista. E vai para onde, Walter? Vai lá para o Tribunal Superior do Trabalho, o conhecidíssimo, famigerado TST. Chegando lá, nós temos o quê? Quem julga são ministros. Então nós temos juiz do trabalho, tribunal desembargadores, no TST, Tribunal Superior do Trabalho, nós temos ministro. E vejam a decisão. Lembre-se que anteriormente eu disse que a condenação em primeiro grau, a juíza disse que o pagamento da pensão era um valor reduzido, 20% do salário pela metade, e só até os 65 anos de idade. Chegando no tribunal, né? Tribunal Superior do Trabalho, os ministros disseram, não há limite de idade estabelecida para ser pagamento. Veja, para o pagamento de pensão, neste caso, o juiz, ou juíza, ou desembargadores, né? A nossa lei não prevê dessa maneira que vocês entenderam. Veja lá, por exemplo, o artigo 950 do Código Civil, aqui usado de forma supletiva e subsidiariamente. Ela não estabelece uma data final para essa reparação. Quando a pessoa é ofendida e merece ser indenizada, não se tem essa previsão legal. Vocês estão, com toda a vênia, com toda a desculpa, com toda a licença, vocês estão equivocados. Isso foi o que disse a ministra relatora. Eu sei que vocês podem ter usado isso com uma expectativa de vida, ou presumindo que o sujeito irá se aposentar, mas não é assim que funciona. E aí vamos ser fiel ao que declarou a ministra relatora, vamos lá. A pensão mensal decorrente de doença do trabalho que incapacite o empregado de maneira definitiva é devida. Ele é obrigado a ser indenizado de forma vitalícia. Eu vou grifar aqui para vocês entenderem. Não é por tempo determinado não, juiz. Não é por tempo determinado não, desembargadores. É de forma vitalícia, é para o resto da vida. Vocês estão equivocados, disse a ministra. E continuou, são palavras dela, de forma vitalícia. E não cabo limitação. Por quê? Lembra que ela falou que era até os 65 anos? Limitação do pagamento até determinada idade. Frisou aqui a ministra relatora do TST. E veja, pessoal, vocês que não são do meio jurídico, a ministra ainda falou, doutor, não era para você ter feito isso, porque na petição o advogado colocou assim, falou, não, eu não vou aceitar que o pagamento seja feito somente até os 65 anos, como condenou o juiz de primeiro grau e confirmou, né? Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês, aqui está. E confirmou o tribunal lá pelos desembargadores. Eu quero que isso seja aumentado. Para quanto? Eu quero que meu cliente receba até completar os 72 anos de idade. E não somente até os 65. Aí, a ministra relatora disse o seguinte, na verdade, ele teria que receber de forma vitalícia. Só não vou condenar de forma vitalícia para o resto da vida, porque senão ela estaria cometendo um negócio, eu vou ler em latim e depois eu explico para vocês o que isso significa. Ela estaria cometendo um negócio que chama-se ultra petita. Nossa, Walter, o que é isso? É o juiz, o julgador, conceder algo a mais do que aquilo que o cidadão pediu. Vocês compreenderam isso? Mas mesmo assim ela condenou ao pagamento de 100% da última remuneração e não apenas os 20% do salário do empregado, mas falou, vai ter que pagar para ele 100% do valor do último salário até
até que ele complete 72 anos. E por que eu estou limitando aos 72 anos? Simplesmente porque o advogado cometeu um erro aqui. Desculpa, viu, doutor, se o senhor estiver assistindo meu vídeo ou se meu vídeo chegar ao senhor, mas o advogado achou que 72 anos já estava bom. Sempre peça a mais, tá? Você que está me assistindo agora, corre no link na descrição desse vídeo que tem material para você trabalhar no direito trabalhista. Sempre peça para mais. Não 72 anos, peça pro resto da vida. Se o juiz quiser limitar, ele que limite, mas você peça sempre para mais. Se a causa valer 20 mil, você peça 200. O juiz limita e deixa para o juiz limitar. Não cabe aqui ao patrono limitar o valor. Vocês entenderam isso? Neste caso era para ter sido condenado por resto da vida. Mas a ministra disse, eu não vou condenar por resto da vida, vou limitar somente o que o senhor pediu, porque eu não posso dar mais do que o senhor pediu. Se eu der mais do que o senhor pediu, eu estou cometendo um erro jurídico que chama-se ultra petita. É eu conceder além do pedido. Em resumo é isso. Compartilha esse vídeo, corre na descrição do vídeo que tem material para você trabalhar, indica para o seu advogado trabalhista curtir aqui o nosso canal, compartilhar esse vídeo, assistir, se inscreva, deixa o seu joinha e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.